Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E antes de começar aqui a nossa avaliação do Sandero 1.6 CVT, quero fazer um reforço que todas as medidas de precaução estão sendo tomadas no vídeo. Ele será inteiramente gravado de máscara em respeito ao proprietário do carro e também à nossa saúde. Saúde e segurança está sempre em primeiro lugar e espero que em breve tudo isso passe e a gente possa voltar ao nosso formato original. Bora lá! A chegada da reestilização do Sandero e também do sedã Logan no final de 2019 não trouxe muitas novidades estéticas aqui para o carro. Olhando aqui de frente, a gente até percebe a nova grade, a nova assinatura em LED nos faróis, mas são mudanças bem pequenas. Quando a gente fala da mecânica também, a maior parte das coisas não mudaram. Os motores continuam os mesmos 1.0 e 1.6 SCE, dois motores que já tinham sido atualizados há poucos anos na linha Logan e Sandero, mas uma grande novidade chegou na linha. Esse carro aqui tem essa grande novidade, que é o câmbio automático CVT. Logan e Sandero já chegaram a ter câmbio automatizado há alguns anos atrás, o EasyR, mas esse câmbio CVT é realmente um passo acima do que a gente encontrava. Um câmbio com uma tecnologia muito mais avançada e uma forma de dirigir também muito mais confortável. Esse carro que a gente vai conhecer hoje na versão Zen, que é a versão intermediária da linha, a mais básica com câmbio CVT e que também é a versão focada para o público PCD. Se olhando de frente, as mudanças estéticas são bem pequenas. Aqui na traseira a gente consegue ver a maior novidade aqui da linha 2020, que é essa lanterna aqui que, segundo críticos, parece bastante a lanterna do Argo e de fato ela parece muito a lanterna do Argo. Mas não deixe de se enganar, isso não é uma cópia aí do carro da Fiat, isso é na verdade uma inspiração em outros modelos da Renault no mercado europeu. Então, toda uma novidade aqui na traseira do carro, uma linha aqui um pouco mais alta das lanternas, uma logo um pouco mais alta e também um vinco aqui na metade ligando as lanternas, que deu um visual um pouco mais moderno para o carro. Outra novidade que também é exclusiva das versões com câmbio CVT é essa moldura de caixa de roda, que segue toda a lateral do carro, desde lá da frente, passando aqui pelas rodas traseiras até no para-choque traseiro. Essa moldura parece bastante com a moldura que tinha antes no Sandero Stepway e deu uma cara de um pouco mais aventureiro aqui para o Sandero. Mas por que eles colocaram essa moldura? Bom, aí começam as principais mudanças mecânicas aqui, além do câmbio CVT. Esse carro recebeu 40 milímetros a mais de altura livre do solo por conta do câmbio CVT, que ocupa um pouco mais de espaço, e a Renault preferiu ser um pouco mais segura, e colocar o carro mais alto para evitar que o câmbio bata no chão. Uma mudança aí um pouco curiosa, que além de levantar o carro, também trouxe alguns ajustes diferentes na suspensão. Outra novidade que esse carro recebeu são 4 airbags, controle de tração e de estabilidade com câmbio CVT exclusivamente, e também reforços estruturais que deixaram o carro 14 kg mais pesados, mas que garantiram para ele uma nota mais alta no Latch NCAP. Lembrando que a versão anterior do Sandero tinha ganho apenas 1 estrela, uma nota bem ruim nos testes de colisão. E acoplado aqui ao câmbio automático CVT do Sandero está sempre o motor 1.6, 16 válvulas de 4 cilindros, o chamado motor SCE, um motor que está presente em praticamente todos os carros da linha Renault. Ao contrário aí de boa parte dos concorrentes que já estão com motores downsizing 1.0 turbo bem mais modernos, o SCE é um motor com uma configuração um pouco mais tradicional, mas não por isso é um motor ruim. Ele entrega 115 cavalos com gasolina, 119 com etanol e 16 kgfm de torque. Não é potência e torque impressionante, mas já é o suficiente para levar esse carro aqui com muito conforto, e o câmbio CVT consegue sempre aproveitar ali as melhores faixas de rotação para entregar uma direção bem confortável e com uma entrega de potência e torque muito boa para quem está ali no volante. Vou chegar mais perto aqui do motor para mostrar alguns pequenos detalhes para você. Uma coisa que eu sempre achei muito legal é que, apesar do Sandero ser um carro bem simples, ele sempre teve o amortecedor ali na tampa aqui do capô do motor. Então, um detalhe interessante, prático ali, você não precisa ficar colocando aquela alcinha ali toda vez que você abre o capô. Manta acústica também no interior do motor, uma coisa que não são todos os carros hoje que tem. Mas, apesar de ter essas tecnologias interessantes,
O Sandero continua devendo uma coisa muito importante para mim, que é isso aqui, olha. Tanquinho de partida a frio. A Renault, apesar de ter colocado esse motor, que é um motor feito aí em parceria com a Nissan, um motor bem moderno, eles não abriram mão ali do tanquinho de partida fria. Então, se você usa muito etanol, é indicado que você sempre coloque ali uma gasolina aditivada no tanquinho de partida fria para ajudar nos dias mais frios e também os dias que o carro está parado há muito tempo. E como eu tinha comentado anteriormente, essa aqui é a versão Zen, que é uma das versões intermediárias aqui do Renault Sandero na linha depois do facelift. Hoje o Sandero ele é vendido nas versões Life, sempre equipado com motor 1.0, Zen, que pode vir equipado com motor 1.0, 1.6 manual ou 1.6 CVT, a versão GT Line, que vem com câmbio com motor 1.0 manual ou então com 1.6 CVT, não tem opção GT Line 1.6 manual, não sei porquê. E por fim, a versão Intense, que é a topo de linha sempre equipada aqui com um motor 1.6 e câmbio CVT. Além, obviamente, das outras versões aqui do carro que praticamente não são comparadas a essa aqui, que é a versão Stepway, a versão aventureira, que agora tem toda uma linha separada, e também a versão RS, a versão esportiva com motor 2.0 câmbio manual. Realmente um carro completamente diferente desse Sandero que a gente está testando aqui hoje. Mas é isso. Essa versão que a gente está aqui é a Zen, a intermediária. Então já é um carro que tem bastante equipamento, mas que não é totalmente completo. Antes de falar deles, vamos falar um pouco sobre as diferenças da versão 2020 em diante. O carro recebeu um novo volante, um volante bem bonito, com uma empunhadura muito boa. Ele também teve algumas pequenas diferenças aqui no painel, então hoje o painel do computador de bordo tem fundo preto. A peça aqui toda do painel continua sendo a mesma, com exceção de alguns detalhes, como por exemplo aqui a moldura da saída de ar. E o teto é inteiramente preto, um detalhe bem interessante que em alguns carros, né, quando tem um interior um pouco menor, pode dar uma sensação de um carro um pouco mais apertado, mas não é o caso aqui do Sandero, né, já que ele é um carro extremamente bem espaçoso aqui no interior. Além disso, ele também recebeu algumas pequenas diferenças aqui na porta, então hoje já tem um aplique de tecido acolchoado aqui, uma adição bem bacana, muito boa mesmo. Tem também as maçanetas cromadas, mas o interior continua praticamente igual do carro anterior. Os bancos também têm um novo tecido, uma nova padronagem, um banco bem confortável, mas que não é tão legal quanto na versão Intense, que já é parcialmente em couro. Essa aqui não, é 100% em tecido, mas um tecido gostoso, um banco com suporte muito bom, então realmente nada a reclamar. Ergonomia do carro também excelente, tudo bem posicionado, né? O volante é um pouquinho deslocado aqui para o centro, os pedais também, mas isso é uma coisa aceitável, é normal que aconteça nessa categoria. Falando um pouco sobre os equipamentos, né? Versão intermediária, versão Zen, é um carro com equipamentos intermediários. Então, vidro elétrico apenas nos bancos da frente, nos bancos de trás continua sendo manivela. Central multimídia com espelhamento de celular, com Android Auto e Apple CarPlay. Ar-condicionado, sensor de estacionamento, computador de bordo bem completinho, controles dos rádios, que não é no volante, mas sim aqui atrás. Uma coisa bem estranha de ser colocado aqui, né? Já que esse volante praticamente pede a inclusão de um botão aqui na frente. E por fim, falando um pouco sobre segurança, 4 airbags ABS EBD. Então um carro com um pacote bem completinho, né? E que com esse câmbio aqui automático CVT, também tem controle de tração e de estabilidade. É um carro intermediário, é um carro que tem equipamentos intermediários, mas é um carro que está custando mais de 70 mil reais. Então é um carro muito caro, de verdade. Eu fiquei até um pouco assustado com o preço. Quando você pensa aí quem vai comprar com os descontos de PCD, né? Lembrando que essa versão aqui é a versão PCD do Sandero. Levando em conta esses descontos, o carro fica com um preço mais competitivo, mas para quem vai comprar o carro por fora, vai comprar como pessoa física normalmente, ele está com um preço muito salgado para os equipamentos que ele tem. Mas bora lá, chega de falar aqui da frente, bora lá para o banco de trás e vamos comentar um pouco de como que é o espaço, que é sempre um dos pontos mais positivos aqui do Sandero. Do mesmo jeito que lá no banco da frente os bancos também receberam um novo revestimento, aqui atrás não é diferente. Então um revestimento que segue o mesmo padrão ali da frente, de tecidos de boa qualidade, uma sensação bem gostosa. E o espaço interno que continua sendo o mesmo de sempre, né? Então um carro com um banco bem longo, que é bem legal, um espaço muito bom aqui para a perna. Eu tenho 4 dedos aqui em relação ao banco da frente. Lembrando que esse banco está configurado para mim, que tem 1,77 m e está na posição mais baixa de direção. O acabamento da porta aqui
Ao contrário da frente, não tem nenhuma parte em tecido, é simplesmente plástico duro, uma pena, né? Seria legal ter um pouquinho de tecido aqui. E a abertura das janelas, como eu te falei, é em manivela aqui no banco de trás. Nada de vidro elétrico aqui pra gente. Na versão Intense, né, que tem vidro elétrico aqui no banco de trás, uma novidade interessante é que o controle do vidro saiu ali do painel central do carro e foi para a porta. Então, bem mais confortável e bem mais normal, né? Bem mais comum de encontrar isso nos carros. Falando um pouco sobre segurança, né? Novidades muito bem-vindas aqui. Além do novo kit de 4 airbags, né? Do ABS e do EBD e também do controle de tração e de estabilidade, esse carro aqui agora tem Isofix para cadeirinha, fixação também top tether aqui nos bancos da lateral e também cinto de segurança de 3 pontos para o ocupante do meio. Um detalhe bem interessante e uma solução bem engenhosa, né? O cinto sai aqui do teto e prende aqui em 2 pontos diferentes. Bem legal essa solução que a Renault teve e também bem legal a solução que teve aqui no encosto de cabeça, né? Eles mantiveram o encosto de cabeça inteiriço, né? O encosto de cabeça mais alto que tem aqui nos cantos e colocaram um encosto de vírgula aqui pro passageiro do meio. Na minha opinião, como motorista, como também passageiro aqui do banco de trás, preferia ter o encosto em vírgula aqui para os 3 ocupantes. Acho que seria mais confortável e também ajudaria a visibilidade ali de quem está no banco da frente. Mas chega de falar aqui do banco, bora agora para o porta-mala, que é outro ponto que sempre chamou muita atenção aqui no Renault Sandero. E a mesma situação que a gente encontra no espaço interno do Sandero, a gente também vê um porta-mala, que tem um espaço muito bom, mas que os concorrentes lançados aí nos últimos anos conseguiram chegar muito próximos. Antes de falar do porta-mala, porém, vou comentar para vocês um pouco sobre a chave, né? Então o Sandero ele tem uma chave tipo canivete, uma chave que é já tradicional aqui na linha Renault, não é o único carro que tem essa mesma chave, que tem travamento e destravamento das portas e também abertura do porta-mala. Mas se vocês já seguem o canal há mais tempo, sabem que eu sou do time que quanto mais opções de abertura do porta-mala, melhor. No Sandero até 2019, você conseguia fazer a abertura do porta-mala pela chave ou então inserindo a chave ali na tampa do porta-mala. Aqui na 2020, não mais, então você continua ali com a abertura na chave, porém, eles adicionaram um prático botão de abertura aqui na tampa traseira que fica estrategicamente posicionado na logo aqui da Renault. Então você aperta aqui no meio e o porta-mala já destrava. Com isso, você consegue acessar os 320 litros de porta-mala aqui do Sandero. Uma litragem bem bacana, né? Ele continua sendo o maior porta-mala da categoria, mas como eu tinha comentado, os novos concorrentes que chegaram nos últimos anos conseguiram chegar muito próximo dele e já é comum hoje encontrar outros hatches com mais de 300 litros de capacidade no porta-mala. Um detalhe interessante aqui desse porta-mala é que além de ter uma litragem muito boa, ele também tem um aproveitamento muito bom. Então é um porta-mala com formato ali bem quadradinho, o macaco e também a chave de roda ficam numa posição bem estratégica ali nos cantos do carro, aproveitando ali um pouco melhor o espaço interno. E o step tem dimensões normais, então não é daqueles steps fininhos igual a gente encontra, por exemplo, no Onix, o que também facilita aí caso você fure o pneu numa estrada, por exemplo. Você vai passar um pouco menos de apuro. Mas no final das contas, realmente um porta-mala bem legal, um carro que tem um espaço interno muito bacana, mas isso é apenas uma parte. Agora que vocês já conhecem um carro, hora de sentar no banco do motorista e saber como que é a sensação de dirigir o Sandero 1.6 CVT. Geralmente aqui no canal, quando a gente vai dar a nossa volta, a gente já começa no meio da rua contando como que é a nossa experiência ao volante do carro. Mas como esse Sandero CVT ele recebeu ali 40 milímetros a mais de altura do solo, vou começar a avaliação com um teste muito difícil, que é o teste da saída da minha garagem. Vamos dar partida no carro e, como qualquer carro automático, você precisa estar com o carro na manopla na posição P e pisar no freio. Bora lá. Quem já acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que a saída da minha garagem é um destruidor de carro. Então a gente já teve Polo raspando para-choque na saída, Ford Ka raspando. O Onix inclusive chegou a soltar o difusor dianteiro do carro. E agora aqui no Sandero, né, vamos testar saindo aqui da minha garagem e ver se ele vai raspar. Só deixar a ambulância passar e... ó... nada mal. Nada mal mesmo. O para-choque chegou a encostar sim, tá? Não foi uma
não foi uma situação perfeita, não foi uma saída perfeita da garagem, mas realmente nada mal, o carro raspou bem de leve, não é nada que estragaria. Isso até é um ponto bem interessante, né? Quando a Renault lançou o Sandero aqui com o câmbio CVT, eles precisaram de fazer uma pequena adaptação na suspensão, porque o câmbio CVT ele é maior do que o câmbio manual e por isso ele ficaria ali muito próximo do chão. Então, por conta disso, a Renault decidiu subir com a suspensão do carro, 40 mm. Ele inclusive ficou mais alto do que a versão Stepway, que antes era 20 mm apenas mais alto do que a versão convencional na geração anterior. Essa suspensão mais alta, ela acaba fazendo com que a Renault tivesse que repensar toda a configuração, né, a calibração da suspensão. E quando você desenha a suspensão de um carro, é basicamente um trade-off, né, uma troca que você tem que fazer entre você ter uma suspensão mais macia, mais confortável, ou você ter uma suspensão um pouco mais rígida, um pouco melhor dinamicamente, né, uma suspensão que vai comportar melhor em altas velocidades. Normalmente o Sandero tem um peso ali muito bacana, uma suspensão extremamente bem calibrada. É um carro muito confortável, mas que ainda assim passa bastante segurança quando você está numa curva, quando você está em velocidades mais altas. Nesse caso aqui da CVT, não ficou tão legal assim. Ele ficou um carro que balança um pouco mais, então, por ter a suspensão mais alta, né, ter um centro gravitacional um pouco mais alto, quando você está em velocidades um pouco mais altas, você sente o carro jogando de um lado para o outro. E uma curva uma velocidade um pouco mais alta numa estrada, isso chega até a passar uma certa insegurança para quem está ocupando o carro, mas nada muito absurdo. Acho que dinamicamente o carro ainda está perfeitamente aceitável. O porém é que se o Sandero é um carro muito confortável na sua configuração de suspensão convencional, aqui na configuração de suspensão da versão CVT não ficou tão legal assim. Então o carro transmite muito as imperfeições do asfalto para dentro, né? Você sente a vibração, você sente os buracos. Quando você passa em um quebra-mola, o carro dá um baque que não é muito legal. A mesma coisa em lombada. Então acaba que ele perdeu aquele rodar macio, aquele rodar tranquilo, gostoso que tinha no Sandero convencional. Outra coisa que, aliada aqui a essa suspensão um pouco mais rígida também, não é um casamento muito bacana, é a direção. A caixa de direção desse carro não é elétrica, é uma caixa de direção eletrohidráulica, ou seja, é uma bomba hidráulica que está acoplada a um motor elétrico, em vez de estar acoplada diretamente ao motor. Prós e contras. É um sistema simples, antigo, que já tinha na versão anterior, então acaba que facilita um pouco na manutenção. E o contra é que, por ter uma bomba hidráulica, ele é um pouco menos eficiente, faz com que o carro economize menos combustível. E também você continua tendo a complexidade de ter um fluido hidráulico ali, né? Ter uma caixa de direção que precisa de fazer troca, eventualmente, completar, etc. lá no motor. Então, realmente o casamento dessas duas coisas não ficou muito legal. Mas outra coisa mecânica que é bem interessante comentar é o casamento do motor e câmbio. Se essa configuração de câmbio CVT é novidade aqui na linha Logan e Sandero, ela não é novidade na linha Renault como um todo, né? Então a gente tem o Duster, a gente tem a Captur, a gente tem também os irmãos ali da Nissan, né? Kicks e March Versa, também com esse mesmo conjunto, né? O motor 1.6 SCE, que é uma parceria ali entre as duas marcas, e também o câmbio CVT, que simula aqui 6 marchas. Apesar de ser o mesmo câmbio, né, o mesmo motor que equipa esses outros carros, acho que 2 pontos são interessantes ser comentados. O primeiro é que, pelo Sandero ser um carro bem mais leve do que o Duster e a Captur, o desempenho ruim que você vê desse câmbio nos outros carros não são observados aqui. Obviamente, não é um carro com um desempenho impressionante, não é um carro rápido. É um carro gostoso para você andar na cidade, um carro que vai te dar segurança, vai ter uma potência e torque suficiente se você quiser fazer uma ultrapassagem na estrada, por exemplo. Então, isso é um lado positivo. O lado negativo é que a forma com que esse câmbio CVT foi configurado aqui no Sandero, eles priorizaram o consumo, mas eles priorizaram o consumo de uma forma esquisita que não me agradou bastante, não me agradou muito. Ele tende a ser um daqueles câmbios CVTs que fica constantemente simulando marcha, então ele não fica lá, não é aquele câmbio que quando você acelera ele fica tipo, e tipo, trava lá em 4.000 RPM e fica
nessa transação, nessa rotação fixa. Ele é um daqueles que você vê o câmbio chega até um ponto, troca de marcha, chega até um ponto, troca de marcha. Isso é mais confortável quando você está pensando em uma acelerada, mas por outro lado isso faz o câmbio ser um pouco menos eficiente e inclusive ele tem alguns trancos que não são comuns em câmbio CVT. Você percebe isso quando você está arrancando o carro, né? Ele tem tipo um empurrão que parece um empurrão de um carro automático convencional, né? Com conversor de torque. Ele tende também a manter as rotações um pouco mais altas, né? Quando você está andando no trânsito, normalmente ele joga ali um pouco perto dos 2000 RPM, fica fazendo as trocas. Rotação que eu acho que é alta demais aqui para esse carro, não precisaria, poderia trocar ali numa rotação um pouco mais baixa. E exatamente por conta disso, acaba que esse Sandero não é um carro tão econômico quanto eu esperava ser. Obviamente, não é um carro beberrão, muito longe disso. Nos nossos testes aqui na cidade, ele ficou com um consumo ali variando por volta de 10 km por litro, andando em marginal, andando em vias expressas, com pouco trânsito. E chega até 7 km por litro quando você está pegando um pouquinho de trânsito, mais luz de bairro, etc. Tudo isso com o ar-condicionado desligado. Nessa nossa volta aqui, né, não só essa parte aqui, mas até antes, quando eu estava vindo aqui para casa, o carro está fazendo uma média de 8 km por litro. Não peguei muito trânsito, estou com um trânsito leve aqui. Hoje é sábado de tarde em São Paulo, durante a pandemia, então o trânsito está um pouco mais tranquilo do que o normal. Peguei algumas vias expressas, algumas vias de bairro e fiquei quase o tempo todo com o ar-condicionado ligado. 8 km por litro no etanol não é um consumo ruim, não mesmo. Mas poderia ser melhor, principalmente pensando que esse motor EC ele é um motor bem econômico e que esse câmbio CVT poderia aproveitar um pouco melhor essas características para se tornar um carro ainda mais econômico. Falando um pouco aqui da convivência com o carro, né? Eu fiz essas críticas em relação à suspensão e à direção, que não são tão boas, tão macias, tão leves de dirigir, quanto nas versões convencionais aqui com câmbio manual do Sandero. Mas uma coisa que é muito positiva aqui, tanto nessa versão quanto em todas as outras, é a posição de dirigir e a ergonomia. Então é um carro que você percebe que o volante é um pouco direcionado aqui para o centro, os pedais são também. É uma coisa normal isso da categoria, não acho que é um demérito grande, não é uma coisa que chegou a me incomodar. E os bancos são muito bons, excelentes bancos, muito confortáveis, com bom apoio aqui na lateral. Volante também com uma empunhadura muito boa. A altura da posição de dirigir é muito legal, né? Esse carro aqui, ele tem ajuste de altura do volante, não tem ajuste de profundidade, é realmente só um ajuste de altura. O banco também tem ajuste de altura, então você consegue bem fácil aqui chegar na sua posição ideal. Para mim, foi na posição mais baixa do banco e mais baixa do volante. Estou me sentindo muito bem, não estou numa posição desconfortavelmente alta. Talvez ficaria um pouquinho mais baixo, mas não estou de forma alguma desconfortável. Uma coisa um pouco chata aí da ergonomia, principalmente para quem divide carro, né? Anda com pai, com mãe, com tio, com prima, com esposa, etc. Esse carro não tem retrovisores elétricos, né? Os retrovisores deles são manuais, você tem que trocar aqui mexendo na alcinha. Então, um pequeno demérito aí em relação à ergonomia, mas de resto o carro muito bom. Convivência muito boa, muito fácil, o controle aqui da central multimídia, até o controle aqui do rádio, que eu preferia que fosse aqui, mas tudo bem, sei que é atrás, é uma coisa que você acostuma. Muito bom, carro bem gostoso de estar dentro. Ainda falando sobre o conforto, mas agora do conforto acústico aqui do Renault Sandero, ele é um carro que praticamente você não ouve aqui no interior. Barulhos de fora, barulho do motor, é um carro que tem um bom isolamento externo. O motor tem a manta acústica, a parede de corta-fogo recebeu um reforço mais focado para segurança, mas que provavelmente também ajudou aqui um pouco na acústica do carro. Mas quando você está ali em regimes um pouco mais altos, né, você pisa aqui no carro e ele sobe a rotação, você ouve sim o barulho do motor. Não de forma desconfortável, eu acho que é perfeitamente aceitável, mas um pouquinho mais alto aí do que a maior parte dos concorrentes. Ainda falando sobre essa invasão do motor aqui no interior, a vibração do carro é praticamente imperceptível. Você percebe a vibração do motor quando você está ali em rotações baixas e uma carga um pouco mais alta do acelerador, mas não é um carro que vibra muito, diferentemente aí do motor 1.0 3 cilindros, que vibra bem mais, né? Mas ok, é normal. Esse motor aqui é um motor de 4 cilindros, e motores de 4 cilindros, por terem um número par de cilindros, eles acabam sim
sendo um pouco menos vibradores, né? Passando um pouco menos de desconforto aqui para o interior do carro. Chegando aqui já ao final da nossa volta, hora de comentar para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo aqui o Sandero Zen 1.6 CVT. É difícil falar em recomendação desse carro para o público pessoa física comum, principalmente porque ele custa mais de 70 mil reais. É um carro bem caro e que não tem um pacote de equipamentos e acabamento que justifica esse preço. Ainda assim, para quem tem uma família um pouco maior, vai viajar, mas ainda quer um carro compacto, um carro hatch, ele tem um espaço bem bacana. Então talvez esse seja o principal ponto positivo aqui do Sandero e talvez a única recomendação que eu tenho. Para quem também é motorista de aplicativo, né, por ter um espaço melhor ali para os passageiros, também é uma recomendação bacana. Mas nesse caso, como você vai rodar muito, recomendaria ir pela versão manual, porque você conseguiria ter um consumo um pouco melhor. Uma pequena pausa para a gente passar aqui num quebra-mola a 20 por hora. Reparem. A suspensão desse carro é muito rígida, é desnecessária. Mas voltando, vamos lá. Além de ser um carro focado aqui para o público pessoa física, essa versão Zen também é a versão focada no público PCD. E com o desconto da montadora mais as isenções de impostos, esse carro aqui se torna bem mais atrativo. Como opção para quem quer um carro automático, vai ter aí as isenções de PCD, tem uma família, gosta de andar com mais pessoas dentro do carro, pegar uma estrada talvez, aí sim eu acho que o Sandero se torna uma opção bem mais bacana, mas ainda assim um carro um pouquinho caro para a categoria. E depois de passar o dia aqui a bordo do Sandero 1.6 CVT e também de dar essa nossa voltinha, chegou a hora de falar os pontos positivos, negativos e o nosso veredito final sobre esse compacto romeno de marca francesa, fabricado no Brasil, mas que tem uma mistura que fez muito sucesso por aqui. Diria que o primeiro ponto positivo dele, sem dúvida alguma, é o espaço interno. Esse ponto sempre foi um grande destaque aqui do Sandero e não é diferente dessa nova geração, né? Espaço muito bom para os ocupantes do banco de trás, uma ergonomia muito boa para quem está no banco da frente e um porta-mala também com uma litragem e uma utilização muito bacana. Como eu tinha comentado, né, os novos concorrentes que chegaram aí nos últimos anos estão bem perto agora aqui do espaço interno dele, talvez até um pouco melhor em alguns quesitos, mas ele continua sendo um carro com espaço muito bom pelo o que a gente tem na categoria. O segundo ponto positivo dele, dessa vez uma coisa um pouco mais subjetiva, é o design. Eu gostei muito dessa reestilização, desse facelift que a Renault fez aqui no carro. Acho que ele deu um design um pouco mais moderno, né? Assinatura em LED, essa nova lanterna aqui, que também tem assinatura em LED em algumas versões. A própria moldura aqui na caixa de roda aqui, que é exclusiva das versões CVTs, também deram um visual bem legal e também com as rodas da versão anterior do Sandero Stepway, que deixaram o carro com um visual aí um pouco mais aventureiro, que agrada bastante aqui os brasileiros e também, para ser sincero, me agradou bastante. E por fim, mas não menos importante, a segurança também é um destaque bem positivo aqui do Sandero. Desde a versão de entrada ele já tem 4 airbags, o que é bem bacana, e nessa versão aqui com câmbio CVT, ele também tem controle de tração e de estabilidade. Duas características aí bem legal que vão dar bastante segurança aqui para quem estiver dirigindo o carro. Outra coisa legal também é que ele já tem cinto de segurança de 3 pontos para os 3 passageiros no banco de trás, também encosto de cabeça para os 3 passageiros, fixação de cadeirinha Isofix, top tether e obviamente o ABS com EBD que já vem de fábrica em todos os carros do Brasil. Ou seja, um carro com bastante pontos positivos, com certeza merece o sucesso que ele tem, mas nenhum carro é perfeito, né? E obviamente o Sandero também não vai ser. E o primeiro ponto negativo dele é o preço. Cara, como esse carro tá caro, mais de 70 mil reais por uma versão de entrada com câmbio automático, uma diferença de quase 10 mil reais se comparado à mesma versão com os mesmos equipamentos, porém com câmbio manual. Então eu entendo que esse carro tem um preço bem interessante quando você fala aí da versão PCD, por conta de todos os descontos de impostos que vem em cima dele, mas para a compra normal ele está muito caro, mesmo preço que você encontra em carros concorrentes mais bem acabados e mais bem equipados também. Todos eles, lembrando, com o motor 1.0 turbo, né? Praticamente todos eles
já com essa característica aí de um motor um pouco mais moderno. E o segundo ponto negativo dele para mim é a suspensão. Eu tinha gostado muito da suspensão quando eu testei o Logan, né, 1.0 com a suspensão comum mais baixa, mas eu acho que essa suspensão mais elevada, né, 4 centímetros mais alta, que a Renault colocou numa versão com câmbio CVT, deixou o carro com uma dinâmica bem esquisita. Ele não é um carro que passa em segurança, muito longe disso, mas ele é um carro que balança um pouco mais e por ter esse centro de gravidade um pouco mais alta, a Renault também optou por deixar a suspensão um pouco mais rígida. Então o conforto, que sempre foi um destaque aqui do Sandero, né, um carro que tinha uma suspensão com um rodar bem bacana, não ficou tão legal nessa versão. É um carro que copia muito o asfalto e que, principalmente associado a essa direção, que não é uma direção elétrica, mas sim uma direção eletrohidráulica, deu uma sensação muito estranha ao rodar do carro, que de verdade não me agradou nem um pouco. Então essa foi a nossa avaliação aqui do Sandero 1.6 CVT na versão Zen 2020. Lembrando que a versão Zen, apesar de ser a versão de entrada com câmbio CVT, ela já é a versão intermediária do Sandero, então por isso ele é um carro um pouco mais equipado. Como um todo, eu acho que é sempre legal você ter mais opções no mercado. Esse câmbio CVT com certeza é um passo muito grande se comparado à transmissão EasyR automatizada que tinha no Sandero no passado. E realmente um casamento que, apesar de não ter ficado perfeito, ficou ok, ficou aceitável e eu acredito que vai agradar a maior parte das pessoas. E vocês? O que vocês acharam do Sandero? Se vocês têm um Sandero, conta aí pra gente como que é a sua experiência com ele. Vocês gostaram desse novo visual aqui, dessa suspensão mais elevada, dessa nova lanterna e tudo mais? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que vocês tenham compreensão, né, que eu tive que gravar aqui com máscara, mas segurança e saúde está sempre em primeiro lugar. Então espero ver vocês em breve em mais um vídeo aqui do Drive On, provavelmente também de máscara. Are we falling in or falling?